Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de jornalismo especializado. Essa aqui é a nossa nona aula, né? Nona aula, a nossa penúltima aula teórica. Antes de adentrarmos no nosso prato principal de hoje, ficou faltando um pontinho lá da aula passada sobre jornalismo popular. Eu lembro que eu estava falando sobre sensacionalismo e eu lembrei do grande Roland Barthes, que produziu muita coisa voltada para a nossa área, né? Muito material voltado para a área da comunicação. Ele é um autor desde sempre fundamental para os estudos comunicacionais. E eu falei sobre a categoria fé diversa, que são os fatos diversos, né? Os casos do dia, aquelas informações, falei isso na aula, né? Que não tem importância alguma, ou quase nenhuma importância, mas que ocupam um espaço cada vez maior nos noticiários. Muito bem, eu disse que para trabalhar o fé diversa ele criou duas subcategorias, né? Dois tipos de fé diversa, perdão, causalidade e coincidência, e para cada tipo dois subtipos, né? Coincidência, repetição e a antítese, e para causalidade a causa perturbada e a causa esperada. Pois bem, eu expliquei a causa perturbada e fui direto para o fé diversa de coincidência. Ficou faltando a causa, eu expliquei a perturbada e fui direto para o fé diversa de coincidência, ficou faltando a causa esperada. Vamos ver então o que é essa causa esperada. Então, vamos supor que vocês estão numa redação e o editor-chefe chega e diz assim: fulano, fulana, vocês têm que ir hoje às 6 da manhã fazer uma matéria lá no postinho de saúde tal, do bairro tal. Lá estarão certamente muitas pessoas na fila para conseguir uma ficha, para serem atendidas. Muito bem. Vocês estão diante do quê? De uma matéria super comum, infelizmente complicada, vamos colocar nesses termos, em se tratando de Brasil, que diz respeito ao fato de que as pessoas muitas vezes vão de madrugada, né? Quando não vão na noite anterior, para as filas dos postinhos para conseguir uma ficha, para si mesmas ou para algum parente, algum amigo, enfim. Qual é a novidade aí? Nenhuma. Vocês sabem que quando vocês chegarem lá, vocês vão se deparar com a mesma cena de sempre. O que o jornalista faz então? Para tornar essa matéria atraente, atrativa para o seu receptor, ele vai deslocar a ênfase, né? Vai focar nos assim chamados personagens dramáticos, dramatis personae. O que são os personagens dramáticos? São aquelas pessoas, aqueles seres que nos sensibilizam mais. Crianças, mães e idosos. Então, eu vou lá para a fila, eu não vou entrevistar aquela pessoa de 40, 50 anos, não. Eu vou lá naquele senhor, naquela senhora de 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, que está lá passando frio, mas que está lá desde a 1 da manhã, para tentar conseguir uma ficha para o seu netinho, que está doente em casa. Então é isso, né? Na causa esperada, a pauta é comum, e aí para tornar atraente, atrativa essa matéria, a ênfase recai sobre os assim chamados personagens dramáticos, repetindo, crianças, mães e idosos. Certo? Feito o ajuste aí, vamos para o prato principal da aula de hoje, que está no plano de ensino de vocês, o jornalismo internacional. Eu fiz uma série de anotações aqui, em sala de aula eu trabalho muita coisa, tem muito material sobre isso, mas eu procurei pincelar, trazer os pontos principais com relação ao jornalismo internacional. Começo conceituando, vejam bem. Jornalismo internacional é a especialização da profissão jornalística nos eventos estrangeiros ao país onde está sediado o veículo de imprensa em que o jornalista trabalha.
Essa definição ela é relativa por natureza. Por quê? O que é assunto doméstico num determinado país, para qualquer outro país, será um assunto considerado internacional, né? Então, temos uma pauta ligada à política, por exemplo, aqui no nosso país, ou ligada à área da saúde, né, aqui no nosso país. Para nós, isso é um tema doméstico, né? É interno, é nosso aqui. Mas para quem trabalha de fora, os correspondentes internacionais, né, que vêm de outros países, que trabalham para veículos de outros países, para eles isso é uma pauta internacional. E vejam também outras questões aí que eu já coloco de primeira aí para vocês pensarem um pouco. O jornalismo internacional, muitas vezes, vejam que paradoxo, né? Ele é subestimado dentro das redações. Muitas vezes ele não tem a devida, não lhe é dispensado a devida importância, né? Ele é muito valioso, né? E aí vejam, muitas vezes ele não é valorizado, certo? Porque, obviamente as redações preferem as pautas nacionais, regionais, locais. Muitas vezes ele não é tão valorizado quanto deveria, mas ao mesmo tempo o jornalista internacional é aquele que tem que estar, talvez um dos, ou se não o mais, né? É aquele que tem que estar melhor preparado, né? Porque vejam, vamos pegar uma redação profissional, tem os profissionais da área de política, de economia, esportes e assim por diante, cidades, polícia e por aí vai. O jornalista internacional ele tem que dar conta de uma ampla gama de possibilidades, de uma ampla variedade de temas, né? Ele tem que saber de política, de economia, de esportes, de meio ambiente. Então vejam que ao mesmo tempo em que muitas vezes o jornalismo internacional ele é subestimado, né? Ao mesmo tempo ele é super... o jornalismo internacional ele é super exigente com relação aos seus profissionais. Tu tem que saber muito sobre os mais variados assuntos. Com relação às origens do jornalismo internacional, vamos combinar uma coisa, né? O jornalismo ele nasceu internacional, né? Porque se nós formos pegar ali, ó, os veículos de imprensa, os pioneiros, né? Eles foram criados no contexto da ascensão da burguesia ali nos séculos 17, 18, né? E eles foram criados principalmente para informar os leitores locais, em grande parte, né, comerciantes e banqueiros, sobre notícias e informações do exterior. Então, é interessante isso, né? O jornalismo ele já nasce internacional. E aí já vamos para o século XIX. O que nós temos ali, né? Os jornais muitos jornais já consolidados, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também, né? Já tínhamos alguns jornais consolidados. Tínhamos inovações nas telecomunicações, como por exemplo o telégrafo, e isso aí, claro, deu um novo impulso, né, ao jornalismo internacional. E também aí no século XIX surgirão as primeiras agências de notícias. E o que essas agências de notícias cobriam, né? Basicamente no início, guerras e revoluções. A Guerra Civil Norte-Americana, a Guerra da Crimeia foram marcos iniciais, né, da cobertura dessas primeiras agências de notícia que surgiram. Um outro ponto que eu trago para vocês é o seguinte: muitas vezes é feita uma certa confusão entre correspondente internacional e enviado especial. São coisas completamente distintas. Querem os conceitos? Correspondente internacional é um repórter baseado fixamente numa cidade estrangeira, muitas vezes a capital de um país, não necessariamente, mas muitas vezes. E ele cobre uma região, um país ou às vezes até um continente inteiro. Esse correspondente internacional, correspondente estrangeiro, ele acompanha a imprensa local, né? Ele vê quais são as fontes mais estratégicas
e ele regularmente envia matérias às suas redações, né, aos seus países de origem. E uma questão interessante aí, esse correspondente internacional, ele, na maioria das vezes, ele é autopautado, ou seja, ele procura as pautas interessantes, né? E aí vai muito do conhecimento dele, vai muito da sagacidade dele, né? Ele procura as pautas que ele julga serem interessantes para cobrir, fazer matérias e produzir matérias e enviar para os seus países de origem. Por isso, eu volto a dizer, além do conhecimento, né? Ele tem que ter um conhecimento muito grande de todo e qualquer tema, né? E além disso, ele tem que ter um conhecimento muito grande também sobre o local onde ele está situado. A diferença do correspondente internacional, né, do jornalista internacional, para o enviado especial. O enviado especial é um repórter expatriado com um tema previamente definido para cobrir ou investigar uma guerra, uma crise, uma epidemia, né, por exemplo. Ele pode produzir uma única matéria, pode produzir uma série de matérias, né, e ele não tem aquela necessidade de envio regular de matérias para o seu país de origem, né, ao contrário do jornalista internacional, né, correspondente estrangeiro. E muitas vezes, como é que se dá essa seleção do enviado especial? Muitas vezes a seleção dos profissionais, ela se dá, a escolha de um determinado profissional, ela se dá muitas vezes por esse profissional ter maior conhecimento sobre o tema ou sobre o lugar dos fatos. Alguém que já morou, já foi correspondente em determinado lugar, ele pode voltar lá, não como correspondente internacional, mas sim como enviado especial. Então essas questões aí são levadas em conta, né, em consideração quando quando é feita uma seleção, né? Quando as redações, os editores precisam escolher quem será o profissional enviado a um determinado país para uma determinada cobertura. Tem outro ponto que eu trago aqui para vocês que diz respeito aos assim chamados stringers. O que são os stringers? Se quiserem, anotem aí. São jornalistas que trabalham no exterior sem vínculos fixos com veículos de imprensa em um regime de prestação de serviço. Ou seja, são aqueles jornalistas que trabalham como freelancers, né, para alguns veículos, né, geralmente veículos dos seus países, né, de origem, e muitas vezes eles trabalham em locais que não são muito comuns assim, de terem correspondentes internacionais, estrangeiros. Uma pela questão de que não são tão importantes assim, né? Como por exemplo países do terceiro mundo, dependendo do país não é importante, não é interessante para um determinado veículo, uma empresa de comunicação ter um correspondente lá. Então surgem aí a figura dos stringers, né? Que são esses profissionais jornalistas que moram lá ou moram perto, enfim, que estão disponíveis para fazer determinadas coberturas. Repito, sem aquele vínculo empregatício, né? Muitas vezes fazendo um trabalho terceirizado. Pessoal, alguns pontos interessantes aí com relação à história do jornalismo internacional. O trabalho do correspondente de guerra, tá? Ele surge na segunda metade do século XIX, né? Com o envio de repórteres europeus e norte-americanos para cobrir, repito, né, eventos como a Guerra da Crimeia, a Guerra do México, a Guerra do Ópio, a Guerra Civil dos Estados Unidos, que eu já falei aqui também, a Guerra do Paraguai e a Guerra Hispano-Americana. São alguns dos exemplos, tá? O primeiro correspondente de guerra da história da imprensa, assim considerado, foi o irlandês William Howard Russell.
Outra questão também, antes disso, vejam que interessante, lá nos primórdios, né, já existiam os assim chamados cronistas de guerra, que produziam relatos sobre os conflitos, sem que houvesse na época técnicas de produção jornalística. Então vamos pegar aí o Júlio César, né, o general romano Júlio César, que escreveu crônicas de guerra. Mas aí vejam algumas questões aí. A Roma de Júlio César, que vai ali um antes de Cristo, um depois de Cristo, a Roma de Júlio César introduziu alguns pontos interessantes. Entre eles, né, está a questão das autobiografias. Mas ao contrário do que muita gente pensa, não era o Júlio César que escrevia, né? Eram pessoas, escribas, né, que eram pagos para relatar, para escrever, para eternizar os feitos do grande Júlio César. A título de curiosidade, outros 3 pontos que surgem durante a Roma de Júlio César são os seguintes. Os correios surgem ali, né? E até tem uma história muito interessante, né? Era traçada uma rota para os carteiros, né? Que iam a cavalo entregar as correspondências, né? Se eles não voltassem num determinado período de tempo, era declarada a morte do carteiro. Esse é um ponto interessante. O latim surge como língua oficial, e isso perdurou até o século XVIII. Vejam bem, latim como língua oficial, né? Isso se deu até o século XVIII, e surge na Roma de Júlio César. E também surgem ali as atas essas que nós estamos acostumados a ver em reuniões, elas surgem ali, durante a Roma de Júlio César. Alguns fatos marcantes também que eu trago para vocês. Durante a Guerra da Crimeia, né? A Guerra da Crimeia foi o primeiro conflito coberto por agências de notícias. A francesa Havas e a Reuters cobriram a Guerra da Crimeia. Aí vejam o seguinte, depois nós temos a invenção do cinematógrafo. Isso proporcionou a cobertura da guerra hispano-americana em Cuba e nas Filipinas. E nessa guerra aí foi constatada a influência dos meios de comunicação sobre a opinião pública. Um exemplo conhecido que reflete esse fato aí teve como protagonista o William Randolph Hearst, que era um magnata da imprensa norte-americana, e ele teria dado a seguinte ordem a um dos seus correspondentes. Um dos seus correspondentes que se encontrava em Havana. Houvesse ou não houvesse conflito, ele deveria mandar fotografias que o Hearst produziria. Ele mesmo produziria uma guerra. Ele providenciaria uma guerra. Se nós formos trazer essa questão para a nossa história mais recente, a gente pode perceber que os veículos de comunicação, as empresas de comunicação, elas contam com poder suficiente para dar a cara que elas quiserem às guerras, né? Então isso aí vai ao encontro, né, de questões ideológicas, né, dos veículos de comunicação. Vamos pegar, por exemplo, a guerra do Iraque, né? A cobertura da Al Jazeera e a cobertura da CNN foram completamente distintas. Então, para vocês terem uma ideia que as questões ideológicas falam muito alto em cobertura de guerras, né? Isso sem contar em outros temas de até menor importância. Outros pontos que eu trago para vocês aqui, aí ligados ao nosso país. Jornalismo internacional. Alguns dos grandes nomes do jornalismo internacional da nossa história. Separei alguns aqui para vocês. O grande Clóvis Rossi, Hermano Henning, Antônio Calado, Paulo Francis e um mais atual, hoje ele apresenta o telejornal da Globo News, o César Tralli, mas que o César Tralli durante muito tempo foi correspondente internacional da Globo
em Londres. É um grande nome, um grande profissional do jornalismo brasileiro. Geralmente, as editorias internacionais dos principais jornais diários brasileiros têm os seguintes nomes: Mundo ou Internacional. Não foge disso. Algumas curiosidades, esclarecimentos aqui para vocês. E aí um ponto muito interessante, até mesmo para alguns de vocês que alguém que pensa em seguir essa carreira. Eu mesmo, durante os meus trocentos anos como professor, eu tive alguns alunas que seguiram a carreira de jornalista internacional e na maioria das vezes, com muito êxito. Uma coisa é clássica aqui, uma coisa é obrigatória, uma regra é obrigatória aqui. Não existe no jornalismo internacional a figura do jornalista monoglota. Se vocês só sabem o português e não pensam em se especializarem em outra língua, em aprenderem outra língua, esqueçam. No mínimo, o inglês é obrigatório. Isso para não dizer outras línguas, né? Espanhol, alemão, italiano, francês. Mas no mínimo, o inglês, além da nossa língua materna. Caso vocês não tenham esse interesse por aprender outras línguas, esqueçam. O jornalista monoglota, a figura do jornalista monoglota, jamais vingará, não tem como, no jornalismo internacional. Muito bem, pessoal. Agora uma parte final da nossa aula, então, para não estourar o nosso tempo, alguns pontos em nível histórico que eu quero trazer para vocês. 1835, na França, Charles Havas funda a agência Havas, né? Que mais tarde daria origem à France Press. Estados Unidos, 1848. 6 jornais de Nova York formam um pool, né, para cobrir eventos em que os Estados Unidos estavam inseridos, né. Surge aí a Associated Press, também conhecida hoje como Associated Press Television News. Londres, 1851. O alemão Paul Reuter funda a agência Reuters. 1858 foi feito o primeiro despacho por cabo telegráfico transatlântico sobre uma revolta contra os ingleses contida na Índia. E por fim eu trago para vocês 1865, furo jornalístico com a notícia do assassinato de Abraham Lincoln. Notícia interceptada no barco do correio e transmitida por telégrafo para Londres. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Então, fixem bem essas questões. Correspondente internacional é diferente de enviado especial. Atentem sempre para a questão ideológica das empresas, dos veículos de comunicação. Isso pesa em todas as editorias e, obviamente, na internacional não é diferente. Vimos também alguns pontos históricos aqui, alguns nomes principais do nosso jornalismo e por aí vai. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima semana com mais jornalismo especializado. Valeu, pessoal!